dia. Infelizmente, as notícias de ataques terroristas têm sido cada vez mais frequentes. Teve o tiroteio em Las Vegas, esses são os últimos que a gente lembra. Aquele tiroteio, o caminhão com centenas de quilos de bomba que explodiu na Somália, perto de uma universidade, perto do Centro de Relações Exteriores, matando 300 pessoas, maior atentado do país. Agora, recentemente, um motorista louco atropelando ciclistas lá em Nova York, em Manhattan. Repito, infelizmente, essas notícias têm se tornado cada vez mais cotidianas e, consequentemente, as pessoas têm se sensibilizado cada vez menos. Uma vez alguém chegou para mim durante aquela sensibilização de um ato terrorista e disse: rapaz, esse povo só pode estar cheio de demônio para fazer uma coisa tão horrorosa dessa. Faz sentido, porque a palavra de Deus nos ensina que o demônio veio para matar, roubar e destruir. A tarefa dele é essa. O relato do Evangelho de Marcos nos propõe uma visão bastante concreta, bastante real, do poder que o inimigo tem de animalizar as pessoas. E um camarada desse que explode bomba em nome de uma causa esdrúxula qualquer e mata 300 pessoas, como foi o caso do ataque na Somália no último mês de outubro, esse ataque só pode ser de fato coisa de um animal, né? Então o demônio faz isso, ele animaliza as pessoas. Se você ler o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, você vai se deparar com aquela cena do jovem da região de Gadara, onde Jesus desembarca na praia e ele vem correndo ao encontro de Jesus, se lança no chão de joelhos e começa um diálogo. Quando Jesus pergunta o seu nome, ele diz: eu sou uma legião de demônios. E a descrição do que aquele grupo de demônios fazia possuindo aquele jovem era uma descrição assim animal. Ele vivia nu, ele vivia como um bicho no meio dos sepulcros, ele se cortava com pedras e mesmo as correntes mais fortes não eram capazes de prendê-lo. O processo de exorcismo acontece ali, os demônios vão embora na autoridade da palavra e do comando de Jesus, e o texto termina com aquele que outrora era como que um animal. O texto diz que ele agora está em perfeito juízo, querendo inclusive seguir Jesus como um novo discípulo. É isso que o diabo faz. Aquelas pessoas que não acreditam na resistência do diabo estão exatamente no lugar que ele quer, um lugar de descrédito onde ele pode agir livremente. Mas no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, coincidência ou não, um outro jovem vem ao encontro de Jesus, se joga aos pés dele e faz uma pergunta: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Talvez você saiba que eu estou falando do jovem rico, dono de muitas posses, de muitos bens. E Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, ele propõe algo especificamente para aquela realidade de vida, dizendo: olha, mesmo você seguindo os mandamentos de Deus, tem uma coisa que lhe falta. Vai, vende todos os teus bens e me segue. E o texto fala então que ao final daquela conversa o jovem voltou para casa triste, abatido, arrasado, porque não foi capaz de abrir mão dos bens e das posses que tinha. Já que este episódio de hoje fala de demônios, no capítulo 5 nós temos uma descrição de demônio bem concreta, a legião que possuía o jovem da região dos Gadarenos. Mas no capítulo 10, eu desconfio que também haja uma possessão diabólica na vida deste jovem que se deixou conquistar pelo dinheiro. O próprio Jesus falou do poder espiritual que o dinheiro tinha quando disse que o dinheiro era uma divindade chamada Mamon. O dinheiro fez com que aquele jovem se tornasse cativo do que ele achava que era dele. Eu tenho esse dinheiro. Na verdade, era o dinheiro que o tinha. E as decisões que ele tomou foram completamente influenciadas pelo apego que ele tinha àquilo. Essa também é uma forma do demônio possuir pessoas. Só que ela é bem mais sutil, ela é bem mais discreta, mas é talvez igualmente ou ainda mais destrutiva. A vida com Cristo é uma vida de liberdade, é uma vida de liberdade desses demônios. O mais óbvio e escandaloso bate em retirada ao nome de Jesus, mas o mais sutil convive muito tempo com a pessoa porque não é identificado, está debaixo de um disfarce. Que Deus te dê sabedoria para identificar a presença desta opressão maligna na vida cotidiana nossa de cada dia e que a gente tenha coragem diante de Deus de abrir mão de tudo aquilo que nos escraviza e que o diabo faz de maneira sorrateira para nos impedir de viver esta vida abundante com Cristo. Que os demônios batam em retirada,
e que Deus te dê sabedoria para identificá-los e expulsá-los em nome de Jesus. Um bom dia.